O dia em que o cara que eu tava ficando falou que seria mais barato pra ele pagar uma garota de programa do que continuar saindo comigo. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, seu comentário aqui embaixo e vamos falar deste absurdo, né? Já vamos ver o vídeo na íntegra, vamos ver exatamente o que aconteceu, por que esse cara falou isso, né? Olhando a princípio, me parece uma frase, no mínimo, por mais que verdadeira, na esmagadora maioria das vezes, já vamos falar de números aqui, de valores e etc. Porém, é óbvio que é uma frase nada delicada. Então, o que aconteceu? Não é nem um pouco educada, né? Nem delicada, nem educada, por mais que seja muito verdadeira, né? Então, vamos tentar entender o que aconteceu, pelo menos da visão dela, da opinião dela, o que a história vai nos apresentar pelo lado da moça aí em questão, né? Então, claro, se você tiver interesse também em patrocinar aqui o canal, o WhatsApp tá aí na tela, tá? Em algum momento ele passou, tá certo? Então entre em contato aí, fechou? Vamos ver então do que se trata aí, o que esse cara deu na telha dele de falar uma verdade dessa pra moça e provavelmente deixou ela bem chateada, né? Vamos lá. O dia em que o cara que eu tava ficando falou que seria mais barato pra ele pagar uma garota de programa do que continuar saindo comigo. Eu tava ficando com um cara e a gente ficou tipo um mês ficando. Um mês. Ele tinha dito que não queria nada sério, tinha acabado de sair de um relacionamento. E beleza, só que a gente, tipo, tava ficando muito, tipo, ficando muito próximo, se via quase todo dia, eu dormia muito na casa dele e tudo mais. Geralmente era ele que pagava as contas de restaurante e tal, quando a gente saía pra comer, mas também geralmente era ele que me convidava pra fazer essas coisas. Então, ok. E um belo dia, ele fazendo uma escolha. Eu preciso pausar isso, eu adoro essa lógica. Se ao contrário acontece, delas pagar e tal, nunca, né? Essa lógica só vale porque é sempre o homem que tem que ter iniciativa e etc. Então no fim a gente sempre tem que pagar, né? Acho incrível essa lógica, mas vamos lá. Contas, chegou à belíssima conclusão e ainda me falou de que se ele contratasse uma garota de programa, ele estaria gastando menos do que ele estava gastando comigo ultimamente por estar ficando comigo, entendeu? Na hora que ele falou isso, tipo, ele falou num tom de brincadeira, mas eu falei, cara, ele realmente parou pra fazer essa conta, realmente me comparou com uma garota de programa. Eu fiquei assim, em choque. Eu acho que eu não falei nada na hora porque eu não sabia o que falar. Mas ele falou num tom de brincadeira, sabe? Ele não falou, tipo, super sério. Mas, cara, isso é brincadeira que se passa. Isso é algo que você fala pra uma mulher. Pelo amor de Deus. O dia em que Agora vamos lá, vamos falar em contas aqui, né? Depende. Precisamos saber, em princípio, um mês, saindo com uma menina aí, conhecendo e tal, quantas vezes aconteceu o ato ou não. Segundo ponto, quando você vai com uma profissional, se você a leva para jantar e etc., você também tem que bancar tudo além da hora, né? Então, tecnicamente falando, a depender da composição em questão, é mais barato uma civil do que uma profissional. Porém, Porém, eu acho que a questão principal aqui é entender de onde veio a brincadeira e por que ele estava falando isso. O que ficou óbvio para mim é o seguinte: a moça aí, ela tem uma lógica de que, por ser mulher aí em questão, ela tem sempre que receber, né, essas questões de o cara bancar e tal. Então tá um mês, só um mês, né? Não é o primeiro encontro tem que pagar, e é o segundo, o terceiro, o quarto. Ah, porque ele me chamou, tem que pagar. Então, na cabeça dela, provavelmente, ela não deve ter sido tão proativa, vamos chamar assim, de em algum momento, né, tentar oferecer alguma coisa, pagar alguma coisa. Não, não, deixa que dessa vez eu pago e não sei o que. Você já me chamou, você tá gastando muito comigo e tal. Não. Provavelmente ela devia estar na vibe do tipo, ah, ele tá bancando e tal. E ele ficou incomodado. E aí surgiu esse argumento, que provavelmente foi um ato falho, provavelmente, tá? Eu não vou negar que isso é uma coisa que não se fala, né? Verdade. Agora, a real é que se a pessoa ela tá ali de repente vendo que está investindo, investindo, tem pouco retorno, talvez tenha pouco retorno do ponto de vista, né, da ação, né, se é que vocês me entendem. Então, tudo isso ele botou na cabeça e falou, pô, devia estar pensando alto, né? Nossa, se eu tivesse com uma profissional, eu não teria que ficar fazendo esse investimento de jantar e etc. Porque o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, fazendo a comparação, é se você quer ter a experiência de levar uma pessoa para jantar e etc. Aí realmente fica mais caro do que com uma civil. Não há dúvida disso. Tá? Eu acho que a única diferença é que fica mais caro, mas há uma garantia
de diversão aí no final da noite. Essa é a única diferença. De resto, o custo é sim mais elevado, ok? Então, colocando isso, né, na ponta do lápis, se o cara quer só algo casual, não quer conhecer ninguém, eu sinceramente acho que uma profissional é muito superior a você ir numa festa, ficar correndo atrás e etc. Vai de gosto de cada um, é óbvio, né? Mas é muito mais eficiente, não dá para negar que é mais eficiente, é mais barato. Mesmo que você vá numa top, né? Se a gente for fazer a comparação, o ambiente que você tem que ir para conquistar, talvez não, uma mulher muito atraente, né? Não paga ali a hora, né? Na verdade, paga, né? Sobra, né? A hora de uma profissional do tipo, né? Você vai gastar o quê? R$ 500, 600, 700, talvez R$ 800, dependendo da cidade que você tá, né? Tem cara que gasta mais do que isso numa festa, né? Então, esse critério sim. Agora, a lógica que ele adotou em comparação de uma menina que você tá conhecendo há um mês e tal, que em tese, na cabeça dela, ela vai pensar que pode rolar um namoro ou algo do tipo ali, né? Então, tudo isso colocado, é óbvio que a frase dele foi infeliz, é um ato falho, um pensamento, mas não deixa de ser uma verdade. E aí cabe a cada um pensar. Se você está saindo com uma mina, está investindo, sendo que você não vê futuro nenhum nela, né? Ou mesmo você está analisando que as atitudes dela não são interessantes, que ela nunca se oferece para nada, que ela acha que tem direito a tudo e não entrega nada para você, que provavelmente foi o caso, não estou dizendo que é, tá? Mas acontece muito, pode não ter sido o caso dela, mas acontece muito, né? Tem muita mulher assim, né? Então se você tá nessa vibe, não fala mais nada, né? Termina ali, né? Tá interessado numa profissional, vai atrás da profissional e, né, se alivia e esquece, né, esse contatinho, parte pro próximo aí, tá certo? Essa é a minha sugestão, pelo menos, aí a vocês. Beleza? Se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça aí do like, que é muito importante, tá? A sua inscrição também, o seu comentário. Se você tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, o WhatsApp tá aí na tela. Fechou? Tamo junto e até a próxima.